Olá, estamos aqui novamente para a gente continuar a nossa jornada da engenharia. E como você sabe, a gente está produzindo vídeos curtos, simples, objetivos, para você conhecer um pouco mais do mundo da construção civil, né? Desde lá da incorporação até a construção, a entrega das chaves ao proprietário final. Então, aqui é para a gente dar um apanhado geral, em passar por todas as áreas, como que funciona, né? Como que o profissional atua dentro desse mercado. E você já sabe, né, que como é de praxe aqui no canal, o que que a gente precisa fazer? Sim, aqui ó, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações que a gente tem um vídeo novo aí para você ficar sabendo de tudo o que acontece. Então vamos começar porque hoje o tema com certeza vai ser um dos temas que eu mais gosto de falar. Então vamos lá. Bom, hoje a área que eu vou falar aqui, eu sou meio suspeita para falar, né? Que é uma área que eu já atuo há bastante tempo, então tem bastante informação aqui para passar para vocês. Então, vou tentar resumir para ser uma coisa mais prática e objetiva, passar os conceitos, porque senão eu vou ficar aqui falando o dia inteiro, você vai ter conteúdo aí para o resto do ano. Mas hoje a gente vai falar da área de planejamento de obra, como essa área agrega, né, na produção de edifícios, como que essa área atua, né, dentro do mercado da construção civil e né, e como que o profissional está inserido nessas atividades. Então vamos lá, vamos começar. Né, para a gente começar, né, o que que essa área faz, né? A área de planejamento, né? O que que ela, qual que é a função dela dentro da, do mercado da construção civil? Então, quando a gente fala de planejar, a gente está falando desde lá da compra do terreno para a gente conseguir entender melhor como o negócio vai ser executado. Então, para a gente começar, né, a entender essa área, a gente precisa entender que o planejamento ele começa desde a concepção desse projeto. E o que, que essa área faz? Né? Ela define o prazo que a obra vai ser executada, né? Que o empreendimento vai ser executado. Aqui a gente está falando do planejamento da construção, né? Não estamos falando do planejamento estratégico do empreendimento, que aí quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente está falando desde a compra do terreno até a execução da assistência técnica do empreendimento. Então, aí é uma outra área que é uma área mais de gestão administrativa, né, do projeto, fica mais numa área estratégica da empresa. Hoje a gente vai falar de planejamento de obra. Então, é uma área específica que cuida de como a obra vai ser executada. Então, quando a gente fala de ter uma área de planejamento, o que, que acontece? A gente precisa ter uma área que consiga controlar se os prazos pré-definidos estão acontecendo de acordo com aquilo que a gente se comprometeu lá na época que a gente estava fazendo a viabilidade do negócio. Então, entender, né, o prazo total da obra, e aí a gente começa a entrar na questão de como a gente controla. Porque, como todo mundo sabe, uma obra é um empreendimento de muitos meses. E se a gente deixar só para entender se a gente está adiantado ou atrasado quando a gente for entregar a obra, a gente pode correr vários riscos aí em relação à entrega. Então, a área de planejamento ela tem como função conseguir
fatiar esse planejamento em partes, né, que essas partes seriam os meses, e aí com essas, né, essas fatias conseguir identificar os desvios, se a gente está cumprindo ou não as nossas metas. Então, o planejamento é uma área que vai conseguir demonstrar se a gente está conseguindo cumprir o que a gente se comprometeu a executar. Então, quando a gente fala sobre controles, né, a gente precisa entender que a gente precisa ter indicadores que a gente consiga criar comparativos para a gente entender se a nossa obra está dentro do prazo ou se está fora do prazo. Então, quando a gente fala de um cronograma, esse cronograma geralmente ele é fatiado em meses, onde a gente tem nesses meses quais são as atividades que a gente precisa executar, e aí o departamento de planejamento afere se aquelas atividades estão sendo executadas ou não. E se não forem executadas, conseguir, junto com o engenheiro da obra, criar alternativas para que esses atrasos sejam minimizados e até recuperados nos próximos meses. Então, entender, né, dessa estratégia de como executar os serviços é uma responsabilidade do departamento de planejamento. Então, o planejamento da obra é um trabalho que precisa ter uma análise crítica muito profunda. Por quê? Porque quando a gente começa a obra, a gente não tem tanta informação do que está acontecendo, o que vai acontecer no canteiro, né? Porque a gente tem muitas variáveis para a gente conseguir executar uma obra. Então, quando a gente está falando sobre planejamento de obra, que a gente está fazendo essa atividade antes mesmo de começar a obra, porque esse é o intuito do planejamento, executar os cronogramas e os documentos que são o apoio de controle antes da obra começar. E antes da obra começar, a gente não tem plena consciência de como vai ser as condições dentro do canteiro da obra. A gente não sabe como que vai ser a entrega dos materiais, como que a gente vai estar, como que vai estar o cenário da mão de obra dentro do canteiro. A gente não vai, a gente pode ter falta de informação por parte do departamento de projeto ou pelo departamento de qualidade, porque as coisas são dinâmicas. Pode ser que a gente verifique que mudou alguma norma, alguma coisa que a gente precisa reestruturar, tanto o nosso projeto quanto o nossos procedimentos de qualidade. Então, o planejamento é a nossa, né, o cronograma é a nossa carta que a gente sabe onde a gente quer chegar. E ele é fatiado em meses para que fique mais fácil esses nossos controles. Então, o primeiro de tudo é entender que o cronograma ele tem que ser elaborado sem pensar em quais são os problemas que podem dar, porque, gente, onde pode dar problema, um lugar onde pode dar problema é a obra. Então, assim, se você é uma pessoa que não gosta de resolver problema, não dá para trabalhar na obra, porque obra é sinônimo de problema. O engenheiro está lá fazendo gestão de problema o dia inteiro. Então, entende? E aí o que acontece? A gente não pode levar isso para o cronograma, porque senão a nossa obra, que deveria demorar 22 meses, por exemplo, se a gente ficar pensando em todos os problemas que podem acontecer, a gente vai demorar 30 meses para fazer a obra. Então, quando a gente faz um cronograma, a gente pensa num cenário ideal. Para quê? Para a gente, conforme a gente vai fatiando isso em pequenas metas, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo. E aí sim a gente tomar ações para que a gente consiga chegar, né? Subir um degrau de cada vez. Então, a ideia do cronograma é enxergar o longo prazo para a gente conseguir voltar num micro planejamento e identificar todas as interferências do que pode afetar aquela meta que a gente se determinou a cumprir. Então, quando a gente pensa, né, em planejamento, a gente precisa sempre pensar que a gente precisa planejar tanto a curto, médio e longo prazo um cenário ideal.
Para quê? Para que a gente consiga, é, com esse cenário ideal, a gente identificar quais são os nossos problemas. Porque se a gente já planeja, já colocando o problema lá, a gente vai postergando. E aí a gente atrasa ainda mais a obra. Então, a gente precisa ter esse conceito na nossa mente, que a gente precisa planejar cenários ideais para a gente conseguir identificar quais são os problemas que estão fazendo com que a gente não cumpra com os nossos prazos. Essa é assim, é a ideia chave de um cronograma. E aí, falando de onde você vai atuar, né? Se você escolher essa área de planejamento, como que vai ser o seu dia a dia, né? Onde que o seu trabalho é executado? Bom, aí a gente vai depender muito da empresa que você trabalha, porque hoje no mercado a gente tem alguns tipos de locais que a gente pode trabalhar. A gente pode trabalhar tanto numa construtora, num departamento de planejamento, ou a gente também pode trabalhar numa gerenciadora, onde faz todos os controles, né? Um serviço contratado, né? Uma consultoria que geralmente também as construtoras, as construtoras, as incorporadoras, os bancos. Hoje, com essa questão da gente ter muito investidor trabalhando, né, junto no mercado da construção civil, geralmente esses investidores também contratam uma consultoria para entender se a obra está acontecendo nos prazos que foram é, acordados, né, no momento do investimento. Então, a gente tem esses dois cenários, né? Tanto na construtora quanto nas gerenciadoras. Ah, tá, mas aí o que, que eu vou fazer, né, em cada uma dessas empresas, né? Qual que é o meu papel ali dentro? Geralmente uma construtora ela tem mais segmentado aqui o trabalho. Então, por exemplo, hoje eu trabalho né, o trabalho que eu atuo, ele acontece desde a concepção, né, do projeto até a entrega das chaves. Então a gente trabalha aí antes de entregar, de começar a obra, a gente já começa a trabalhar no planejamento. Para quê? Para a gente saber qual que é o prazo, como que a gente vai gastar o dinheiro para a gente fazer a obra. A gente começa a estudar toda a logística de canteiro, como que esse canteiro, como a gente vai colocar as coisas ali, transporte vertical, área de vivência, stand de vendas, que impacte menos no dia a dia da obra, armazenamento de material, nessa parte de logística de canteiro, como que a gente vai contratar esses equipamentos, né, que depende de prazo, então transporte vertical, escoramento metálico, é, equipamentos de apoio para a execução de determinados serviços. Então, toda essa parte é executada antes da obra começar. Então, a gente já tem um escopo bem robusto, mesmo antes do começo da obra. Quando a gente começa a obra, aí sim a gente tem um dia a dia que é mais dinâmico, não tem esse negócio de ficar dentro do escritório. Porque essas outras atividades que eu falei, a gente tem visitas no terreno para entender como que o terreno é, o entorno, né, a vizinhança, porque tem muita coisa que impacta no planejamento. Por exemplo, a gente vai começar uma obra agora que tem uma feira na rua da obra. Então, isso vai impactar na concretagem. A gente vai ter que entender como que a gente vai diminuir o impacto dessa feira no cronograma da obra. Então, vamos ter que fazer um planejamento em função disso. Por quê? Porque não vai conseguir chegar material no dia que vai ter a obra. Então, quando a gente está falando, a gente chama de pré-obra, né? Quando a gente está falando desse pré-obra, a gente tem algumas visitas esporádicas dentro do terreno para a gente entender tanto o entorno, a gente
ter uma visão espacial de onde a gente vai colocar os equipamentos, entender qual que é o melhor lugar para colocar stand de vendas, área de vivência. Então, tem algumas visitas esporádicas no terreno, mas o trabalho é muito mais dentro do escritório, porque a gente vai estar estudando projeto, estudando fornecedores que vão poder fornecer para a gente os equipamentos. Então, é um trabalho mais interno. Quando a gente começa efetivamente a obra, aí sim a gente tem um trabalho mais dinâmico, né? A gente mescla entre o escritório e a obra. E por que a gente faz essa mescla, né? Porque a gente precisa, a gente como ser humano, né? E agora a gente entra numa outra parte aí mais comportamental. Como ser humano, quando a gente visualiza aquilo que está acontecendo, é muito mais fácil para a gente trabalhar, para a gente criar cenários na nossa mente. Então, aí a gente também se aproxima mais da equipe da obra, né, de entender quais são as dificuldades, porque às vezes eu costumo dizer também que a gente tem um abismo, né, entre a obra e o escritório. Quem está no escritório não tem dimensão do quanto a gente tem de problemas dentro da obra. E aí falando, né, quando essa área atua, eu já falei um pouquinho aí nas outras, né, anteriormente, mas só para a gente criar uma linha do tempo, então a gente começa atuando desde a compra do terreno, para a gente identificar qual que é o prazo de execução dessa obra. E por que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa entender como que vai ser o desembolso, né? O quanto a gente vai gastar por mês para executar uma obra. A gente precisa fazer um planejamento financeiro da obra, né? Então, a gente ouve aqui, né? Se a gente entrar aqui no YouTube ou nas redes sociais, a gente vê várias pessoas falando de educação financeira. E aí, quando a gente vai para dentro de uma empresa, a educação financeira é fundamental para que o negócio se mantenha de pé. Então, quando a gente está falando de uma construtora ou de uma incorporadora, qual que é o business dela, né? É a construção do prédio. E ela precisa saber como que esse dinheiro vai ser desembolsado mês a mês. Então, para a gente calcular as taxas de retorno, quanto que esse empreendimento vai estar de lucro, tudo isso depende de como a gente vai executar a obra e quanto dinheiro vai ser disponibilizado mês a mês. Isso precisa ser pensado lá na hora que a gente está fazendo a concepção do projeto. Porque imagina se é uma obra que ela já é cara, que ela tenha desembolsos muito altos, a gente não consegue um financiamento imobiliário e a construtora ou a incorporadora precisa arcar com com essas despesas. Ela precisa saber o quanto ela vai gastar para ela conseguir fazer o planejamento financeiro da empresa. Então, o planejamento ele começa lá na concepção do projeto. E aí a gente vem, né, com essas informações, pensando na logística de canteiro, qual que é o melhor cenário para que a gente consiga produzir de uma forma eficiente. Aí a gente começa a pensar, né, na parte de contrato, quais são os documentos que o departamento de planejamento gera, né, para elaborar um contrato. Então a gente tem um cronograma físico, um cronograma financeiro, geralmente a gente tem um cronograma de suprimentos. Então, tudo isso, né, nessa linha do tempo é antes de começar a obra. Então, pensando no planejamento, é o que efetivamente a gente tem que fazer, gente. A gente não dá para a gente planejar a obra a partir do momento que ela começa. A obra ela é planejada desde quando a gente está começando a busca de um terreno. Então, entender que a área de planejamento ela está desde essa concepção do projeto é o primeiro passo para a gente conseguir fazer um bom planejamento de obra. E depois a gente tem todo o planejamento durante a obra. Por quê? Porque aí a gente vai fatiando esses meses e aí a gente vai ter uma visão de curto prazo, médio prazo e longo prazo.
Para quê? Para a gente ir tomando as ações antes do momento que ela tem que acontecer. Porque imagina, se a gente tem que começar uma atividade amanhã, não dá para a gente pensar hoje que material, onde a gente vai comprar o material, quem a gente vai contratar, quais são os documentos necessários, se eu já estou com todos os projetos na mão, se o procedimento eu já entendi, eu não tenho nenhuma dúvida, se todo mundo está com equipamento de segurança. Então, são muitas variáveis para a gente pensar, para a gente deixar tudo para a última hora. Então, o planejamento eficiente começa lá atrás, e quando a gente está falando da obra, a gente tem que estar hoje pensando no que vai acontecer daqui 3 meses, porque senão a gente não consegue cumprir com as nossas atividades de acordo com o que a gente pensou lá no começo. E aí, quando a gente começa a atrasar a obra, a gente começa a ter problema com as nossas taxas de retorno, com a nossa lucratividade, e isso impacta na saúde financeira da empresa. Então, começamos lá na concepção, passamos por toda a parte de desenvolvimento aí do projeto, começamos a obra, então estamos aqui no dia a dia da obra. Quando a gente está vai a 1 ano de acabar a obra, a gente já está pensando em toda a parte legal da obra, né? Tanto a parte documental, quanto a parte de concessionárias, ligar, né, deixar água, abastecer o prédio com água, com energia, com gás. Então, tem toda essa cadeia aí, né? Então, até o final da entrega das chaves, o planejamento está trabalhando. E não pensando só na parte executiva, né, do como as atividades estão acontecendo, mas também pensando no que está aqui de documentação para que a obra seja entregue, porque a obra, como a gente já viu, não é só um prédio, a gente precisa deixar essa obra apta de acordo com a legislação do, da cidade, do estado, né, que ela está sendo executada. Então, a linha do tempo aí do planejamento, ela acontece, né, desde a concepção até a entrega da chave. E aí, quando a gente fala, né, na interface entre as áreas, então, já deu para perceber, né, o quanto de informação que o departamento de planejamento tem ali no seu dia a dia, né? A gente está trabalhando com o pessoal da prospecção para passar para ele os prazos de como a obra vai acontecer. A gente atua junto com o departamento de projetos. Por quê? Porque a gente tem que locar os equipamentos de transporte vertical. Então, isso demanda cálculos de base de grua, de ancoragem na estrutura. Então, a gente tem esse trabalho junto com o departamento de projetos. A gente precisa entender se a gente vai concretar a laje, né? Qual que vai ser a nossa estratégia de concretagem, a gente vai ter que criar alguma junta de concretagem, precisamos conversar isso com o departamento de planejamento, precisamos entender se o canteiro é muito pequeno e se tem uma área que a gente vai ter que colocar caminhões para fazer descarga de material, a gente precisa entender se aquela laje ela suporta esses caminhões, então essa interface com o departamento de projetos, muita interface com o departamento de orçamentos, porque tudo que impacta, né, a questão do prazo, o planejamento precisa informar o departamento de orçamento para ele conseguir orçar da melhor forma. Então, escoramento, equipamento de transporte vertical, equipamento de apoio para a execução de determinados serviços. Então, estamos atuando junto com o departamento de orçamento, o departamento de suprimentos, para mostrar para ele qual que é as datas que os serviços precisam ser iniciados, para ele criar uma agenda de contratação. Então, trabalhar junto no cronograma de suprimentos, trabalhar junto com o departamento de legalização, que vai ser o departamento, ele precisa saber quando que as coisas vão estar prontas dentro da obra para ele começar a fazer vistorias para ligar água, ligar luz,
fazer vistoria da prefeitura para tirar o habite. Então, tem muita interface com muitos departamentos. Departamento de produto, para quê? A gente vai fazer a decoração das áreas comuns, precisamos saber se tem alguma definição aí que foi alterada no meio do caminho, para que a gente já faça essas mudanças para quando for fazer a decoração, já está tudo pronto. Então, a interface acontece em praticamente todos os departamentos da empresa. Então, uma área também super importante, né, que a gente tem interface, é a área financeira. Então, o departamento de planejamento é o departamento onde disponibiliza as informações de como o dinheiro vai ser gasto, né? Então, isso para a saúde financeira da empresa é muito importante. E aí a gente também tem a questão dos financiamentos bancários, né? Que muitas obras são financiadas aí por esses agentes financeiros e eles precisam fazer as medições. Então, o departamento de planejamento também é o departamento que informa, né, o quanto que a obra produziu no mês e o quanto que o banco vai disponibilizar em função dessa produção. Então, é um departamento que está muito envolvido, né, na empresa. E essa interface entre os departamentos é importante para que todo mundo esteja alinhado. Então, nisso, a gente começa a pensar nas ferramentas que a gente utiliza para conseguir melhorar essa comunicação. Porque uma das coisas mais importantes, né, se a gente for, né, voltar lá para dos temas que eu também adoro falar, que é sobre as soft skills, eu acho que uma não, né? Eu acho que a principal soft skills que a gente precisa ter dentro do planejamento da obra, para a gente conseguir executar de forma eficiente, é a gente ter uma comunicação clara em todos os aspectos. A gente ter uma comunicação de como a gente gera os indicadores, em como a gente gera os cronogramas, em como a gente informa os demais departamentos do estágio da obra. Então, quanto melhor essa comunicação, melhor é o planejamento e a troca de informação dentro da empresa. E aí a gente falando, né, sobre ferramentas que a gente utiliza para a gente elaborar os planejamentos e conseguir fazer os controles, a gente provavelmente, né, a maioria hoje das empresas trabalham com o MS Project para fazer o cronograma da obra. A gente hoje está num cenário também que a gente está usando bastante linha de balanço, que é uma forma mais que as empresas de tecnologia conseguiram também evoluir bastante nesse cenário. Então, a gente tem bastante informação sobre linha de balanço. O Excel, gente, que dispensa comentários, né? Todo mundo precisa saber de Excel para conseguir fazer um bom planejamento, gerar indicadores e conseguir controlar a obra. Geralmente, grandes empresas têm ERP, né, que é o que controla faz toda a gestão financeira da empresa. Então, essa gestão começa desde a elaboração do orçamento até a baixa das notas. Então, isso passando pelo planejamento. Então, bons ERPs têm um módulo de planejamento dentro do software. Para quê? Para conseguir fazer toda essa gestão, né, de longo prazo aí das previsões de gastos. Agora a gente está começando essa era do BI, então é um software que a gente precisa começar a estudar aí e conseguir incluir na nossa rotina. E a gente tem o BIM aí vindo, né, pelo menos no Brasil ainda está um pouquinho lento, mas é uma tecnologia que provavelmente daqui a alguns anos vai estar inserida no nosso dia a dia. E a gente tem alguns softwares agora no mercado que está ajudando a gente
a fazer esse controle de produtividade e melhorar a nossa comunicação e diminuir o nosso tempo em ficar fazendo coleta de dados, né? Tá compilando esses dados de maneira mais rápida. Então a tecnologia está vindo aí para ajudar a gente. E quando a gente fala também de planejamento, a gente tem várias formas aí de gestão para a gente melhorar o nosso dia a dia. Então a gente tem o Lean Construction, que tem uma metodologia para que a gente minimize, né, os desperdícios dentro da obra. E não é só desperdício, a gente não está falando de desperdício de material, a gente está falando de desperdício de tempo, né? Como a gente pode ser mais eficiente utilizando menos tempo. Porque se a gente for mapear, gente, todos os serviços da obra e a gente vê as atividades que não agregam valor, a gente percebe que tem muitos ganhos, né? A construção civil é uma das indústrias uma das indústrias mais improdutivas do mundo. Isso a gente não está falando do Brasil, a gente está falando do mundo. A gente tem. E por que isso? Porque a gente não tem um ambiente controlado. A gente não está numa fábrica, por exemplo, que a gente faz todo dia a mesma coisa. Porque às vezes a gente fica, não, mas o pedreiro ele faz todo dia a mesma coisa. Ele faz a parede, ele assenta um piso, só que ele não está fazendo a mesma parede todos os dias. Cada dia ele faz uma parede diferente. Cada dia ele assenta o piso num ambiente diferente. Então, a gente não consegue melhorar os nossos índices de produtividade, porque na hora que a gente chega na nossa curva máxima de aprendizado, a gente acabou aquela obra e a gente tem que ir para uma nova obra e fazer uma nova parede, fazer um novo revestimento de piso, e aí a gente começa de novo a nossa curva de aprendizado, e quando a gente chega lá no topo, a gente termina. Que é diferente de uma fábrica. Uma fábrica, quando a gente está lá, a gente está sempre produzindo a mesma peça. E para aquela peça se tornar obsoleta e vir uma peça nova, isso já passou muito tempo. Então, assim, a curva de aprendizado, na hora que ela chega no ápice, aí ela começa a ficar constante. E aí a gente consegue controlar melhor dentro de uma indústria. Então, a construção civil tem essa particularidade, que eu não sei como resolver, mas eu estou aqui queimando meus miolos para tentar resolver. Bom, pensando, né, agora para a gente finalizar, né, porque teve bastante informação aqui, a gente falou dessa área super estratégica, é uma área de gestão, entender como as coisas acontecem e gerir todos esses recursos aí, quanto material, né, os insumos, a mão de obra, a documentação, a parte legislativa. Então, é um trabalho de gestão de muita informação. Então, por isso que não adianta a gente querer planejar de hoje para amanhã. É um trabalho que precisa ter concentração, né? O profissional, ele tem que ter uma característica analítica, mas ele também precisa ter aquele feeling, né, de curiosidade, entender por que as coisas não estão acontecendo, perguntar, gente, a gente precisa perguntar, a gente precisa aprender, e a gente precisa aprender a fazer a pergunta certa também. É importante a gente estar lá perguntando, entendendo por que as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente planejou. E por que a gente precisa saber por que as coisas não estão acontecendo? Não é para a gente identificar qual que é, quem que foi a pessoa que não conseguiu fazer. A gente precisa entender se aquilo é uma característica daquela obra ou se aquilo é um problema sistêmico que a gente precisa levar para todas as obras que a gente atua. Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa entender, a gente precisa questionar. Então, esse profissional ele precisa ter esse perfil, né? Não dá para ser um profissional que goste de trabalhar mais quietinho lá no canto dele, porque
é um trabalho de pesquisa e é pesquisa de campo, é entender, é ter, assim, andar na obra, ver o que está acontecendo, se tem alguma coisa que a gente consegue visualizar que tem algum ganho de produtividade. Então, é muita informação. Óbvio, a gente tem os degraus aí da profissão, né? Não é que você vai começar como um estagiário e já vai ter que saber tudo isso. A ideia é que você comece como estagiário e comece a entender todo esse processo, né? De que as atividades começam lá na concepção do projeto e terminam só quando a gente está com o habite emitido e todas as unidades entregues com a vistoria do síndico feita. Então, é, é muita informação. Então, entender que é uma área que faz gestão de informação, eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer um bom trabalho dentro do departamento de planejamento. Bom, eu dei um apanhado aqui bem por cima do que a gente atua na área de planejamento, né? Aqui dá para a gente falar muito mais, né? Aqui tem conteúdo para a gente fazer uma faculdade na área de planejamento. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que consigam buscar mais informação sobre o tema. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde aí para ficar mais claro como que acontece o nosso dia a dia. E até o próximo vídeo que eu estou esperando por você. Até mais!